Autobiografia de um Yogi para Mahansa Yogananda, capítulo 31, uma entrevista com a venerável mãe, continuação. Lahiri Mahasaya tinha um amigo muito famoso, Swami Trailanga. Diziam que ele tinha mais de 300 anos de idade. Frequentemente, os dois yogis costumavam sentar juntos para meditar. A fama de Trailanga é tão grande que poucos hindus negariam a veracidade de qualquer história a respeito de seus extraordinários milagres. Se Cristo retornasse à Terra e caminhasse pelas ruas de Nova York, exibindo seus poderes divinos, provocaria o mesmo alvoroço que, décadas atrás, a presença de Trailanga causava nas apinhadas ruas de Benares. Em muitas ocasiões, o Swami foi visto ingerindo venenos dos quais mortais, sem sofrer qualquer malefício. Milhares de pessoas, algumas delas ainda vivas, viram Trailanga flutuar sobre o Ganges. Durante dias a fio, ele permanecia sentado sobre a superfície da água ou ocultava-se por longos períodos sob as ondas do rio. Uma cena comum nos ghats de banho de Benares era a figura imóvel do Swami sobre as lajes escaldantes de pedra, inteiramente exposto ao inclemente sol indiano. Por meio desses feitos, Trailanga procurava ensinar aos homens que a vida de um yogi não depende de oxigênio nem de condições especiais e cuidados costumeiros. Quer estivesse acima da água ou debaixo dela, com seu corpo exposto ou não aos inclementes raios do sol, o mestre provava a todos que vivia pela divina consciência. A morte não podia tocá-lo. Ele era um grande yogi, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Pesava cerca de 150 quilos, 1 quilo para cada 2 anos de vida. O fato de alimentar-se muito raramente aumentava ainda mais o enigma. Um mestre, contudo, pode facilmente ignorar as regras costumeiras da boa saúde por algum motivo especial, muitas vezes misterioso e só conhecido por ele. Grandes santos que despertaram do sonho cósmico de Maya e perceberam o mundo como uma ideia da mente divina, podem fazer o que lhes aprouver com o corpo, pois sabem que ele é apenas uma forma de energia condensada ou congelada que pode ser manipulada. Embora os físicos agora já saibam que a matéria nada mais é do que energia solidificada, os mestres totalmente iluminados há muito passaram da teoria à prática do campo do controle da matéria. Trailanga vivia sempre inteiramente nu. Atormentada com isso, a polícia de Benares passou a considerá-lo como uma desconcertante criança-problema. Como Adão no Jardim do Éden, o Swami vivia com naturalidade, totalmente inconsciente da sua nudez. A polícia, ao contrário, estava plenamente consciente dela e, sem cerimônia, encarcerou-o na prisão. Para constrangimento geral, não demorou muito para que o enorme corpo nu de Trailanga fosse visto sobre o telhado da cadeia. A cela em que estava preso, ainda bem trancada, não oferecia nenhuma pista de como ele havia conseguido escapar. Desanimados, os representantes da lei cumpriram mais uma vez seu dever. Desta feita, um policial montou guarda diante da cela do Swami. Novamente, porém, a força foi derrotada pelo bem. Não demorou muito e Trailanga já passeava despreocupadamente sobre o telhado. A justiça cega e a polícia vencida decidiu seguir seu exemplo. O grande yogi mantinha-se habitualmente em silêncio. A despeito do rosto redondo e do enorme abdômen, semelhante a um barril, Trailanga comia apenas ocasionalmente. Depois de passar semanas sem se alimentar, ele quebrava o jejum ingerindo várias tigelas de leite coalhado oferecidas pelos devotos. Certa vez, um cético resolveu desmascarar Trailanga, acusando-o de charlatão. Colocou diante do Swami uma grande balde de cal usado para pintar paredes. Mestre, disse o materialista com fingida reverência, eu lhe trouxe um pouco de leite coalhado. Por favor, beba-o. Sem hesitar, Trailanga bebeu o líquido corrosivo até a última gota. Poucos minutos depois, o malfeitor caiu no chão em agonia. Ajude-me, Swami, ajude-me! Gritava. Estou queimando. Perdoe a perversidade da minha armadilha. Diante daquela cena, o extraordinário yogi quebrou seu habitual silêncio. Ao oferecer-me veneno, você não se deu conta de que a minha vida e a sua são uma coisa só. Se eu não soubesse que Deus está presente no meu estômago, assim como cada átomo da criação, a cal teria me matado. Agora que você conhece o divino significado de um bumerangue, nunca mais faça maldades com ninguém.
O pecador castigado, curado pelas palavras de Trailanga, escapuliu de mansinho. A dor se reverteu, não pela vontade do mestre, mas pela aplicação da lei, infalível da justiça que sustenta até o mais distante corpo celeste do universo. Homens como Trailanga, que realizaram Deus, permitem que a lei divina opere instantaneamente. Eles baniram para sempre todas as influências adversas exercidas pelo ego. A justiça divina é automática e, muitas vezes, erros cometidos são resgatados de forma surpreendente, como no caso de Trailanga e seu quase assassino, o que ameniza nossa precipitada indignação diante da injustiça humana. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Diante disso, qual a necessidade dos parcos recursos do homem? O universo conspira pontualmente para o castigo. Mentes ineptas não acreditam na existência da justiça divina, do amor, da onisciência e da imortalidade. São apenas suposições ilusórias, feitas pelas sagradas escrituras, dizem elas. Perante o espetáculo cósmico, esse ponto de vista insensível e irreverente provoca uma sucessão de acontecimentos que traz em si o seu próprio despertar. Cristo referiu-se à onipotência da lei espiritual por ocasião da entrada triunfal em Jerusalém. Enquanto os discípulos e o povo se regozijavam e louvavam em voz alta, paz nos céus e glória nas alturas, alguns dos fariseus, considerando o espetáculo vergonhoso, disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. E Jesus lhe respondeu: Digo-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Com esta reprimenda aos fariseus, Cristo indicava que a justiça divina não é uma figura abstrata. Mesmo que um homem de paz tenha sua língua arrancada pela raiz, ainda assim ele recuperará sua fala e encontrará uma forma de defesa nos princípios fundamentais da criação, na própria ordem universal. Vocês acreditam que podem silenciar os homens de paz? Perguntava Jesus. Assim como pretendem sufocar a voz de Deus, cujas glórias e onipresença até mesmo as pedras celebram? Vocês querem que esses homens deixem de celebrar a paz nos céus e que se juntem às multidões apenas para clamar pela guerra na terra? Preparem-se então, ó fariseus, para ver abaladas todas as fundações do mundo, porque não apenas os homens de bem, mas as pedras, a terra, a água, o fogo e o ar se erguerão contra vocês, para testemunhar a ordem e a harmonia de Deus. Assim como Cristo costumava fazer, uma vez Trailanga concedeu sua graça a meu Sajo Mama, tio materno. Certa manhã, Titio viu o mestre rodeado por uma multidão de devotos num dos ghats de Benares. Foi abrindo caminho e chegou até Trailanga, tocando-lhe os pés com humildade. Para a surpresa do meu tio, a partir daquele instante, ele ficou curado de uma doença crônica bastante dolorosa. O único discípulo vivo conhecido do grande yogi é uma mulher chamada Shankari Mai Giel. Filha de um dos discípulos de Trailanga, ela recebeu o treinamento do Swami desde a mais tenra infância. Viveu durante 40 anos numa série de cavernas isoladas do Himalaia, nas proximidades de Badrinath, Kedarnath, Amarnath e Pashupatinar. Nascida em 1826, essa Brahmacharini, mulher asceta, agora já passou dos 100 anos de idade. Seu corpo, porém, não envelhece. Conservou os cabelos negros, os dentes brilhantes e uma surpreendente energia. Ela só abandona a sua reclusão em determinadas épocas para participar de melas ou festivais religiosos. Essa santa mulher costumava visitar Lahiri Mahasaya com frequência. Ela revelou certa vez que um dia, no bairro de Barakpur, próximo de Calcutá, enquanto estava sentada ao lado de Lahiri Mahasaya, Babaji, o extraordinário guru dele, entrou silenciosamente no aposento e conversou com os dois. Em outra ocasião, seu mestre Trailanga, quebrando seu habitual silêncio, prestou propositadamente uma homenagem a Lahiri Mahasaya em público. Ao assistir à cena, um discípulo de Benares objetou. Senhor, disse, por que um Swami renunciante como o senhor demonstra ter tanto respeito por um chefe de família?
Meu filho, Trailanga respondeu, Lahiri Mahasaya é como um gatinho divino que permanece onde a mãe cósmica o colocou. Embora desempenhe corretamente seu papel de homem do mundo, ele alcançou a perfeita realização do self, pela qual eu renunciei até mesmo à minha própria tanga. E a gente termina aqui no capítulo 32, que é uma entrevista com a venerável mãe. Quer dizer, o capítulo 31. E iremos começar o capítulo 32, que é Rama ressuscita dos mortos.